Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria entrar na sua casa, no seu escritório, onde você está assistindo essa programação. Que alegria podermos falar do movimento espírita. Que alegria podermos falar do Espiritismo, de Jesus. O programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que honra, que dádiva em podermos fazer parte deste projeto. Agradecemos à TV Mundo Maior e agradecemos também a cada telespectador pelo carinho. Aproveitamos o ensejo para pedir, mande a sua mensagem. Interaja conosco, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão. A sua mensagem ela é muito importante para o melhoramento do nosso programa. O WhatsApp do programa é 19 997782794. Pode mandar também sua mensagem pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Quem quiser acompanhar outros programas que temos, poderá acompanhar pelo canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós hoje vamos estudar o que, André Luiz? Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Estamos vendo o seu livro 2º, capítulo 4º, Pluralidade das Existências. Vamos ver o item 4º, Transmigração Progressiva. Questão 189. Kardec pergunta: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Quando Jesus esteve entre nós, ele disse que o homem nasceu simples e ignorante. Ou seja, ele foi criado por Deus simples e ignorante. A partir daí, vem a reencarnação, aonde passamos a entender um pouco melhor hoje os ensinamentos de Jesus com essa mensagem dos espíritos superiores na pergunta de Kardec. A cada reencarnação nós vamos dando novos passos, mas as primeiras nós somos ainda instinto, ou seja, o instinto animal. Gradativamente nós vamos alcançando a inteligência, o entendimento pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E isso somente a reencarnação é capaz de nos dar todo esse momento de evolução que vamos efetuar pelo nosso próprio esforço, né, André Luiz? Sem dúvida. O espírito, ao ser criado, ele já não chega no ápice da sua evolução. Uma coisa muito bonita na criação divina é que nós não temos exceção, não temos privilégio. Aqui na Terra, dependendo da família que nós temos, dependendo da posição social que desfrutamos, ainda existe as exceções, ainda existe os privilégios. Deus não age assim conosco. Eu posso ter um pensamento contrário a isto, mas na criação divina não sobra espaço a regalias, não sobra espaço a dar mais a um do que a outro, não existe por parte de Deus um gostar mais deste e um gostar menos do outro, não existe favoritismo, não, é cada um segundo as suas obras, é cada um segundo o seu próprio plantio, e nós passamos tanto quanto a infância prepara para que nos tornemos um homem ou uma mulher, a infância das primeiras existências na Terra também representa para nós um marco na nossa evolução. Ainda somos muito instintos neste estágio evolutivo, ao passo que nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, nós vamos compreendendo que
O homem não é apenas instintivo, também tem as sensações, também tem os sentimentos, também tem as virtudes, lutando sempre contra as vicissitudes naturais. Na questão seguinte, Kardec pergunta: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. É lógico, nós percebemos que é uma linha de raciocínio, uma sequência natural daquilo que Kardec projeta dentro das suas perguntas e que os Espíritos mostram para todos nós. Nós vamos perdendo o instinto a partir do momento em que nós vamos substituindo para o campo da inteligência. Nós vamos ver um pouco à frente que, na verdade, nós não perdemos o instinto, nós apuramos o instinto. O instinto sempre vai ser e sempre vai andar com o homem. Num primeiro momento, o instinto é animal, animalesco. E conforme nós vamos adquirindo a inteligência, nós vamos domando o nosso instinto e aperfeiçoando-o. Ou seja, o instinto sempre vai acompanhar com o homem. E o instinto, ele é muito interessante porque o nosso julgamento, ele tende muito ou à razão ou ao sentimento. Quando a pessoa olha muito pela razão, ele naturalmente tem um julgamento frio, o que não é ruim, mas ele está à parte de ver também o outro lado da história pelo sentimento. Nem tudo é só razão. Além da razão, existe também as motivações, e as motivações não podem ser interpretadas pela razão, porque é a emoção que ele sentiu naquele momento. Quando você olha pelo viés apenas e tão somente do pieguismo, apenas e tão somente através do sentimentalismo, falta também a coerência da razão. Agora, quando se olha e se analisa o instinto, ele está acima do meu olhar racional ou do meu olhar sentimental. Ele é aquele primeiro impulso que nos chega, ele é aquele sentimento inato. Quando eu caminho no instinto, nas primeiras existências, ele é puramente animalesco. Vou evoluindo, vou progredindo, vou adquirindo conceitos éticos morais, burilando a minha alma. Também há uma modificação no meu instinto. O instinto de Chico Xavier é totalmente do instinto de um homem primitivo. O Chico e o primitivo continuam com instintos, mas cada qual apurado com seu grau evolutivo, com a sua voltagem. Exatamente. Questão 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado da infância? Resposta: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. É quando, por exemplo, vamos fazer aqui uma recapitulação, voltando aí mais ou menos um pouquinho mais de 500 anos atrás, quando as embarcações das naus portuguesas passaram pelo Brasil, na verdade não houve um descobrimento, não é? Porque o Brasil já existia com uma população imensa de aldeias indígenas. É verdade, considerado os espíritos primitivos, e depois nós tivemos a Espanha avançando pelos países sul-americanos, e é por isso que a maioria dos países sul-americanos, tirando o Brasil, que fala o português, fala o espanhol, o chamado castelhano. E depois nós temos um pouco acima o chamado Estados Unidos da América, que foi colonizado pelos nossos irmãos da Inglaterra. Por isso que eles falam o inglês junto ali do Canadá. Então nós começamos a perceber que os indígenas tinham a sua maneira de viver, não eram pessoas totalmente primitivas, mas eram pessoas que desconheciam todo o processo que nós temos hoje da educação, do ensino, dos métodos, dos estudos apropriados no campo científico. Então, esses irmãos que vieram desses países vieram contribuir
para a alfabetização dos nossos índios, dando uma visão das questões das escolas, né? E assim nós fomos gradativamente crescendo. Não quer dizer que os brasileiros ou todas as pessoas pertinentes aos países sul-americanos ainda são reencarnações dos índios, não é isso. Diga de passagem, nós temos aqui, muitos de nós já fomos europeus, com certeza estamos aqui também nesse processo reencarnatório de aprendizagem, não é? Então nós começamos a perceber de uma maneira bastante intensa, e há uma mensagem, André, na Revista Espírita, numa das primeiras mensagens da Revista Espírita, nós vamos encontrar exatamente o que é um planeta primitivo. E nós vamos ver que é realmente algo assustador o que é um planeta primitivo. Por isso que as revistas espíritas têm que ser mais estudadas, André, pelo movimento espírita. Nós vemos muitos dirigentes que não conhecem sequer o Pentateuco espírita. E quanto mais as revistas espíritas. Está na hora de nós nos debruçarmos um pouco mais para conhecer um pouco melhor toda esta obra. E já que a obra ela é nova para a maioria de nós. A doutrina espírita tem apenas 162 anos de codificação. 18 de abril de 1857, a publicação a primeira obra do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos, André, avançar nesses conhecimentos. E a Revista Espírita tem trazido um material que complementa o Pentateuco Espírita, que sem esse material nós ficamos aí sem compreender muitas coisas, já que temos essas informações. Além disso, André, nós temos mais 515 obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que vem complementar toda essa obra nos dias atuais. Então é importante, André, compreender todo esse aspecto. É interessante que a espiritualidade diz que nestas primeiras encarnações, eles começam a desenvolver as paixões. Paixões não são virtudes. Paixões são sensações. Paixões não são sentimentos claros que duram, como por exemplo o amor. O amor carregado de paixão, ele tem começo, meio e fim. O amor puramente tem começo, mas não tem fim. Então, nas primeiras existências, eles desenvolvem o que? As sensações do amor, as sensações da vida em sociedade, as sensações da solidão, sensações que a espiritualidade utiliza a palavra para Kardec de paixões. Queridos amigos, vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo e já retornaremos com o segundo bloco. Não sai daí não, é breve. Queridos amigos, que alegria! Estamos com o programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior, programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, o que nós estamos estudando no dia de hoje? Nós estamos estudando o livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, através do Livro dos Espíritos, e estamos vendo o item 4, Transmigração Progressiva. Gostaria de aproveitar e esclarecer as pessoas que estão nos conhecendo agora. O programa ABC do Espiritismo já está no ar há 5 anos, de modo ininterrupto, em que agradecemos ao André Marouço pela oportunidade. Nós estamos à questão de um ano e pouco, um programa e estudamos o Livro dos Espíritos, no outro o Evangelho, no outro Livro dos Espíritos, no outro Evangelho. E temos colhido grandes mensagens com uma repercussão muito positiva, porque nós temos falado de tudo no movimento espírita. Temos visto estudos de tudo no movimento espírita. E as obras de Allan Kardec não estão tendo o protagonismo que deveria ter. Então nós aproveitamos a oportunidade, já que não temos como estudar todo o Pentateuco, todas as revistas espíritas, nós estamos dando o nosso melhor, que é levando para você, mesmo que uma interpretação imperfeita, limitada, com muito a ser melhorada por minha parte, por parte do nosso querido Sérgio, estamos aqui dando o nosso melhor para levar um conteúdo, levando informação, paz e entendimento
à luz do Espiritismo. Vamos dar continuidade no que estávamos vendo no bloco anterior, a questão 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Resposta: desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, tanto as paixões quanto a inteligência são tudo fatores de desenvolvimento para chegarmos ao apogeu da evolução. Então, todos nós estamos à busca desse aperfeiçoamento. E isso somente é realizado através da reencarnação, onde gradativamente nós vamos tendo novas experiências, por isso vivemos um mundo de provas e expiações. Ou seja, para muitos a vida é de muitas provas, para outros a vida é de pura expiações. Mas ao mesmo tempo nós vamos percebendo que há um ditado no movimento espírita que diz que se nós não evoluímos pelo amor, evoluímos pela dor. Nós começamos a entender todas essas questões. E somente o nosso esforço, a nossa dedicação é que irá nos levar a uma compreensão de purificarmos o sentimento, de purificarmos as paixões, de purificar a inteligência, tudo através do nosso esforço. Aí que entra também a visão que trabalhamos muito no programa anterior, falando a respeito da fé na vida futura. Por que que existem pessoas igual Chico, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, tivemos num tempo mais recuado Vicente de Paulo, Francisco de Assis, o determinismo hercúleo de um Lutero, e de repente nós temos um Hitler, um Mussolini, nós temos dirigentes religiosos perversos, sendo que ambos tiveram a mesma matriz que foi Deus. Então nós vemos que a reencarnação e o esforço e os diferentes estágios evolutivos nos mostram exatamente isto. Nós, os espíritas, por exemplo, à luz desta compreensão, nós temos que ter mais sabedoria e interpretar, por exemplo, a política. Nós não podemos cobrar de pessoas que estão no poder uma suscetibilidade espiritual que ainda não tem. O mundo de provas e expiações ainda é um mundo que dá margem às corrupções, aos desvios, às vantagens. Se nós vemos tudo isto dentro das religiões, nós achamos que a política vai ser diferente, por exemplo? São espíritos que já atingiram uma intelectualidade, mas que ainda não conseguem utilizar esta mesma inteligência para o bem comum. Olha para si, olha para os seus e esquece de governar para todos, por exemplo. No caso religioso, esquece de ajudar as pessoas. E muitos desses religiosos, muitos desses políticos passam por experiências terríveis ao desencarnarem, porque muitos que votaram neles, muitos que seguiram determinadas religiões, vão cobrar deles no mundo espiritual suas promessas. Você não me disse isto? Eu fiz, e agora? Você não me falou aquilo outro? Você não me disse que se eu fizesse isto, eu encontraria do outro lado tal coisa? Eu não estou encontrando nada, e agora? Então, tem no mundo espiritual, do mesmo modo que existe o vale dos suicidas, tem um número tão grande que é o vale dos políticos falidos, o vale dos religiosos falidos, não fica impune. Então nós temos que ter fé e fazer a nossa parte. Colaborar sim, para que haja uma melhora na sociedade, uma melhora, mas sem exigir do próximo que nós também não fazemos. É a visão cristã, é a visão instintiva, evoluída, de que o nosso planeta ainda não é compatível com a perfeição dos nossos sonhos, mas sim com a relatividade das nossas sensações, das nossas emoções e, acima de tudo, das nossas paixões. Um mundo que tem a reencarnação compulsória, como a grande maioria das reencarnações, é sinônimo de atraso. Um planeta evoluído já não tem mais reencarnação compulsória. Os espíritos já sabem o que fazem, sabem o papel que terão, como diz Maria João de Deus no livro Cartas de uma Morta. Aos 5 anos, os saturninos, os que nascem em Saturno, já têm plena noção da mediunidade. Aqui na Terra, mesmo nós, os espíritos, ver, ouvir, sentir,
é um drama terrível. Na questão seguinte, 192, Kardec pergunta: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Resposta: não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender, por ser tão perfeito quanto a sua natureza o permite, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. É interessante, André, talvez num primeiro momento, quando Allan Kardec, a partir de 1855, começa o trabalho de contato com os espíritos, e aí começa a ocorrer os contatos, depois vem as perguntas, as respostas. Nós vamos perceber que talvez naquele primeiro momento ninguém entendeu muito essa obra, apesar de ser uma obra futurista. Mas hoje, depois de 162 anos, nós somos capazes de compreender que realmente, a cada dia que passa, o nosso conhecimento vai ficando sempre obsoleto. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo de um celular, que os nossos irmãos em Portugal chamam de telemóvel. Eu compro hoje o mais moderno que saiu. Daqui a um mês, ele já não é o mais moderno. Ele já não é o principal. Já saiu um outro, usando uma outra tecnologia. O avanço tecnológico aumentou as suas condições de uso. Quer dizer, o que é inteligência? Nós que julgamos saber conhecer tudo, o que efetivamente nós conhecemos? Eu me lembro que há pouco tempo falei com um amigo lá em Portugal, a gente estava conversando, e ele me diz assim que a presidente do centro ficou brava quando ele diz assim que nós precisamos sair da ignorância. E ela ficou brava e diz: você está me chamando de ignorante? E realmente essa é a grande questão. Se alguém falar para nós, você é ignorante, a gente se ofende. Mas a verdade, primeiro, o sentido da palavra, o que significa ignorância? Significa ignorar algo. Se eu não conheço esse algo, eu sou ignorante. Como, por exemplo, quantas línguas nós falamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez, um mais esforçado. O restante das línguas, essa pessoa não conhece, então ele vai ser ignorante para com aquelas línguas. Ou seja, o que nós conhecemos? Talvez a pergunta seja essa: o que nós conhecemos, André? E chegamos à conclusão que nada. E aqui a gente tem que ver um conceito muito interessante também. O nosso querido Sérgio disse: o conceito espírita é novo. É novo no formato espírita. É novo com as palavras criadas por Allan Kardec. Mas se nós estudarmos o povo do Egito, o povo da Índia, o povo da Grécia, o povo da Babilônia, se nós estudarmos os companheiros que vieram de Capela, não é novo. É novo para nós que estamos enfiados nas guerras, nos conflitos, dentro do próprio Espiritismo. A gente tem uma doutrina maravilhosa e a gente tem tanta briga, tanta desunião. O que adianta ter tanto conhecimento? O que adianta a gente conhecer, a gente ser médio, a gente dialogar, a gente receber espíritos, outros trazem livros, se a gente não é fraterno? A gente não dá conta de ir numa outra casa espírita? É um dirigente contra o outro, é um médium contra o outro, é protagonismos dentro da casa espírita. Esses dias, querido Sérgio, nós sempre evitamos, é evidente, o comentar comunicações na desobsessão para não atrair, como aprendemos, mas um dia um obsessor me disse assim: olha, eu vim nessa casa a pedido
de entidades de outras casas espíritas para bagunçar. Eu perguntei, por quê? Porque o trabalho sério faz com que as outras casas tenham inveja. E eu perguntei, mas como é que pode? Ele fala, você vê muitas casas espíritas cheias de encarnado, porque espíritos sérios não tem nenhum. A gente deita e rola, a gente faz o que quer. Então, às vezes, a gente vai numa casa pequena, simples, e lá a gente nem consegue entrar. É isso que nós temos que ter também, é mais fraternidade, é mais amor, é mais carinho, porque senão a gente não vai ser nem o consolador e nem levar para as pessoas essa visão nova, que não é tão nova, porque sempre esteve conosco de temas importantes. Queridos amigos, que alegria, nosso programa está encerrando e agradecemos a sua audiência, o seu carinho, que é muito importante para todos nós. Encerramos o programa ABC do Espiritismo. Um abraço no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Que Jesus os abençoe hoje e todo sempre. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.